Bom estar com vocês aqui novamente. É sempre um prazer, um privilégio falar da doutrina, principalmente por esse canal, né, que nos traz tanta alegria. O objetivo nosso do estudo em conjunto, né, é falar um pouco como identificar os falsos profetas na atualidade. No mundo de hoje, não é muito diferente do mundo que o Cristo viveu, e esse alerta para se atentar aos falsos profetas continua muito atual, e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar e construir, né, o conhecimento, que a gente possa ficar atento, né, e se reservar a, a esses conteúdos, né, essas observações, de uma maneira mais madura. E aí segue o alerta, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16. Cristo deixa muito evidente, né, que não é pelo discurso, não é pelo comportamento, não é pela vestimenta, não é pela aparência, mas sim pelo seu fruto, pelo o que provém desse conteúdo, dessa pessoa, desse conhecimento, os resultados dele, que nós devemos levar em consideração. Me vem à memória agora, teve um experimento que foi feito no metrô em, acho que Nova York, que um músico muito famoso foi tocar violino e ninguém no metrô deu atenção para ele. E depois as pessoas ficaram sabendo que ele é um dos instrumentalistas, né, um violinista mais famoso do mundo, e que as suas apresentações são caríssimas, e que o violino, por exemplo, que ele usou para essa apresentação no metrô foi avaliado em 3 milhões de dólares. Então, o ambiente, o pacote, né, o embrulho, está valendo muito no mundo de hoje, e não só o conteúdo era o mesmo, o profissional era o mesmo, a demonstração de capacidade, a maravilha, né, da especialidade da música era a mesma, o instrumento era o mesmo, só mudou o palco, e por ter mudado o palco, as pessoas não aproveitaram essa oportunidade. Então a gente fica atento muito ao conteúdo, e não a pessoa, não o pacote, não o que ela representa, mas os frutos daquele conteúdo traz, né? Eles determinam. Jesus conviveu com esses desafios, nós convivemos com esse desafio. Por isso, conselho, pelos seus frutos que conhecereis. Hoje, no mundo de hoje, com tanto pacote, com tanta fumaça em volta, para maquiar o conteúdo, né, para transformar a nossa mente, para levar a gente ao consumo, muitas vezes, nós sabemos distinguir o que é lícito, o que é melhor. A gente consegue perceber através dos frutos, né? A gente tem esse olhar para os frutos para poder perceber quem são os falsos profetas, né? Será que a gente consegue distinguir o que nos leva a viver à luz do Evangelho? Então, no mundo de hoje, né, uma percepção do que seriam esses falsos profetas, né? Quais são os grandes gatilhos que são utilizados para capturar nossa atenção, né? Então, curas imediatas e milagrosas, buscando uma fidelidade cega que tira a nosso livre-arbítrio, né? Não, vamos ficar só nessa comunidade, vamos ficar só com esse conteúdo, o livro que vale é só esse livro, a tradução que pode é só essa tradução. Percebe? São coisas que tiram de nós a capacidade de refletir. Jesus falou, tenha contato com tudo, retenha aquilo que é bom. Coisas que não me servem, que eu já percebo que eu não me agradam, conteúdos que eu sei que vão machucar mesmo, infringir a minha moral, eu já evito. Agora, aquilo que eu não conheço, eu não tenho um preconceito. Eu busco conhecer e daquilo que eu estou estudando, eu retenho o que é bom. Muito focado na matéria, né? Poder, fama, dinheiro.
O objetivo que o Espiritismo nos demonstra na vida é a prática do amor, que é um movimento da caridade, né? O amor em movimento é a caridade, e o fruto é o melhoramento pessoal, e o objetivo da matéria é a evolução. Então não é fama, não é poder, não é dinheiro. Podem ser ferramentas para a minha evolução. Não estou falando mal de você buscar o seu melhoramento, inclusive em todos os aspectos da sua vida. Pelo contrário, Jesus disse, é lícito e pela tua inteligência você deverá prover. Então nós temos que fazer, é nosso papel melhorar, mas o objetivo é a evolução. Então, os falsos profetas, né, as falsas ideologias, elas trocam Jesus como modelo e guia e o objetivo evolução para se aproximar mais de Deus. Eles trocam Deus e Jesus como meio para que a gente consiga alcançar fama, poder e dinheiro. É uma inversão. Os valores, a construção acaba sendo muito parecida, os discursos muito parecidos, mas o objetivo é diferente. E Deus não é o meio, né? Deus é o fim. Jesus é a bússola moral para chegar ao Pai. Então nós construímos tudo para que a gente consiga evoluir, se aproximar mais desse entendimento, né? Do que é Deus e como ele vai, essa filosofia vai modificar as minhas atitudes e as minhas construções, né? Muita atenção a práticas não só religiosas, e aqui, sem querer construir nenhum tipo de afirmação, né? Mas conteúdos, pessoas, práticas, religiões que levam a gente a entrar num mundo de quase um grande negócio, né? De uma mercantilização da fé, mercantilização da esperança, a monetização da atenção, a monetização da carência, da ansiedade, pegar os gatilhos humanos de um momento da humanidade que estamos muito ansiosos, afeitos a buscar uma conexão e se aproveitando desses gatilhos, vende-se uma ideia de uma solução que é o começo de um novo problema ou de agravar o seu problema. Então, muito cuidado com essas promessas, né? Que tiram a responsabilidade de nós mesmos e passam a responsabilidade para algo ou para terceiros, né? A responsabilidade, o Espiritismo, a sua filosofia, demonstra que a responsabilidade cabe a nós, né? É a minha reforma, é a minha evolução, é a minha construção interior, é o que eu posso fazer de melhor. Isso tudo, no mecanismo filosófico, vai direcionando a sua vida para cada vez mais a gente ter paz, sentimentos de bondade, equilíbrio, viver melhor em harmonia, se relacionar melhor com as pessoas, nesse sentido como um todo. E normalmente isso dá muito trabalho. Por isso que por muitas vezes, essas filosofias e propostas, elas são magnéticas, né? Elas são atrativas, por isso o cuidado. Jesus foi categórico, pelos frutos os conhecerei. O verdadeiro profeta conduz à transformação moral, amor e paz. O objetivo final é a tua melhora através de você mesmo. Buscar conteúdos que levem a gente a uma reflexão e que essa reflexão leve a um comportamento, né? Então, não é o que eu falo, mas é o que eu faço, o que eu sinto e o que eu sou. Então fica muito mais difícil, né? Mas é muito mais verdadeiro. E é uma transformação muito profunda. Eu gosto muito da Hermance, né? Hermance Defoe tem uns livros sobre comportamentos emocionais e a gente tem estudado bastante esses tópicos, né? Através dos estudos que ela promove. E ela tem falado muito dessa... Nós já podemos, nós já sabemos. É a angústia, algo em mim, um medo,
que me impede de realizar aquilo que eu já posso. Então, essa frustração, né, principalmente no meio espírita, de a gente começar cada vez mais a promover e exercitar aquilo que a gente já pode, aquilo que a gente já sabe, né? Eu acho que a tônica é muito disso. Tirar esse espaço também dessas filosofias vazias, né? Através de um comportamento de uma comunidade. A gente se promover, confessai-vos uns aos outros, né? Que a gente possa promover nossa comunidade possa cada vez mais cumprir o papel de orientar, de ajudar, de auxiliar, né? Jesus falou muito dos fariseus, né? A hipocrisia da época, e continua até hoje, né? Muito preocupado com a roupa, com o que come, como é que veste, com costumes, e nenhuma preocupação com o povo, com o que se passa, com a filosofia de melhora, né? Cada vez uma busca por mais controle. E esse combate que a gente está promovendo, né, em conjunto. Kardec, na sua codificação, através dos espíritos superiores, né, coloca que o espiritismo não é mesmo uma revelação secreta ou para privilegiados, né? É uma doutrina de todos e não está fechada para o meio espírita. É uma filosofia que pode ser compartilhada com todas as religiões, né? O espiritismo promove uma reforma interior que pode ajudar as pessoas de forma geral, inclusive a se aproximar mais da sua própria fé, porque ela não tem mesmo nenhum tipo de confronto, exatamente os princípios orientados, organizados, assim, né, para nos auxiliar a entender o que Jesus passou, né? Eu particularmente gosto muito do Espiritismo porque das religiões e construções que eu tive contato, é a que mais fala de Jesus. E isso me agrada muito, né? Então, essa figura, como bússola moral, como construção, através de preceitos filosóficos e de uma doutrinação, de uma organização de ideias que nos levam a fazer por nós, a nos reformar, né? A esse guia. E a fé raciocinada, né? Usar a nossa inteligência, o raciocínio, a fé esclarecida como objetivo à reforma interior. É o resumo da vida material, né? Conhecer, tornar meu, praticar. Facinho de falar, um tanto quanto mais difícil de realizar, mas possível dentro daquele medida que cabe a cada um de nós, né? Eu tenho que estar focado em mim, na minha melhora, e toda melhora é melhora. Então, que a gente se orgulhe das nossas pequenas vitórias e que a gente faça cada vez mais por nós mesmos, porque isso vai ajudar o próximo, né? A gente combater o mal que há em mim é menos mal, é menos problema, é menos pensamentos inferiores no mundo. Então, o objetivo mesmo dessa reforma primeiro em nós, né? O falso profeta, as falsas ideologias, de uma maneira geral, elas buscam essa ignorância, essa falta de raciocínio, né? Ela faz um gatilho emocional, ela busca dentro de uma carência, né? Dentro de um universo de emoções daquele que ouve, e dá uma falsa esperança, dá uma resposta rápida a uma dor imediata. Então é muito sedutor, é muito tentador, mas é esse cuidado. Tem que, peraí, deixa eu analisar, né? Deixa eu pensar sobre isso. Então, a fé com facilidades, com muitas... sem nenhum sacrifício mesmo de mudar nossas sombras, por vezes reforçando os nossos defeitos. Isso tudo tem que servir de alerta, porque eu tenho uma música do Rapa, que é uma banda que já não existe mais, né? Quem não é da minha geração talvez não lembre, mas tem uma música que eu gosto muito que fala assim: se começar foi fácil, difícil vai ser parar.
Então, se começou, está muito fácil, né? Se normalmente é vício, normalmente é algum comportamento que depois você vai ter que combater. Normalmente os hábitos saudáveis, as coisas que valem a pena, elas exigem esforço, né? Depende de um processo. Se evoluir espiritualmente, fisicamente, na academia, alimentação, enfim, nós entendemos o processo, né? A vida é feita de ciclos, a matéria passa por processos e nós também. Então, é necessário que a gente entenda, quem pula o processo, facilita de alguma forma, normalmente não está muito vinculado com a verdade. Então é preciso uma reflexão para a gente analisar, né? Quem promove amor, humildade, caridade, normalmente, pelos seus frutos, a gente dá como verdadeiro, né? Mas é sempre dentro da observação que o Cristo fez. Qual é o resultado prático? Qual é o fruto que está se colecionando? São bons, né? Quem explora, divide, limita, quer posição de controle, de domínio, normalmente é falso. Então, fica aí, né, essas ressalvas. E para a gente finalizar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existe falso profeta, né? Não precisamos conformar com isso, mas como eu combato? Reforçando a minha mente. Como que eu faço isso? Convide sempre à vigilância, ao estudo do Evangelho e à prática da caridade. Espero ter sido útil, que a gente tenha compartilhado algo que faça sentido, né? Que a gente possa promover cada vez mais em nós mesmos essa busca pela verdade, essa prática pelo amor, que é o exercício incansável da caridade, daquela que eu já dou conta. Um abraço a todos.